Cheguei! Como é que você está? Benes! Aê! Parabéns! É uma honra ter você aqui. Sabe que eu fico muito feliz quando eu vejo você aqui, seja no ao vivo, seja no replay, porque eu sei que essa mensagem é importante. Muito mais, eu sei que eu estou cumprindo o meu papel. E o meu papel é disseminar luz, disseminar conhecimento, é trocar ideias, trocar experiências. Eu sei o quanto a gente pode aprender e reverberar no mundo a nossa voz quando a gente está sintonizado com o nosso propósito, quando nós estamos sintonizados com os nossos ideais. Então, o que eu trouxe para você hoje é justamente essa possibilidade real de crescimento, de enxergar a sua potência e de fazer a sua potência crescer, de fazer a sua potência resplandecer. Hoje a gente vai falar sobre a lenda do empreender. Não sei, mas eu noto que cada dia mais os advogados menos se dão conta do que é advogar efetivamente. Eles acham que advogar, que abrir um escritório de advocacia, é simplesmente ir lá e fazer petições. E aí eles esquecem de todos os bastidores que há, de toda a coxia, né, que há por trás daquela peça principal. Então, para você poder fazer uma peça inicial, uma contestação, para você poder fazer o seu trabalho com maestria, você precisa, sobretudo, ter o campo bem minado, bem estrategicamente desenhado. Você não vai para o campo de batalha, você não vai para a guerra sem saber onde estão as minas, por exemplo, que explodem, né? Você não vai sem saber onde estão as trincheiras dos opositores. Você não vai sem saber como é o mercado em si. E aí eu vejo os advogados acadêmicos de direito saem da academia, né, saem da faculdade e vão direto abrir o seu próprio escritório e não faz a lição de casa. Porque por desconhecimento, porque ninguém fala que existe uma terceira fase aí, que é a lição de casa, por falta de interesse, porque acha que já sei o suficiente, então não preciso aprender mais, por preguiça de nem perguntar, será que tem alguma coisa que eu ainda não sei? E aí eu venho trazer para você a realidade. A realidade do mercado é que assim, se você não empreender na advocacia, você, ainda que seja empregado, ainda que seja advogado empregado, você não chega a ter seu nome na parede, sabe? Você não chega a abrir, constituir uma advocacia de verdade. Porque advogar é muito mais do que fazer petição. Advogar é muito, mas muito mais do que você fazer uma mera petição. É muito mais. Advogar é muito mais do que você fazer uma audiência. E é isso que a gente vai trazer para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês o perfil dos profissionais que estão hoje atuando. Tudo bem, Rúbia? Antônio, Luiz, Amanda, Keila. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, Luciana. Petições, tudo bem? Então, assim, a gente precisa encontrar o nosso viés, a nossa resposta. E sabe qual que é a nossa resposta? São os perfis que a gente tem desenvolvido aqui no nosso dia a dia, que faz com que a gente minimize os resultados que a gente pode alcançar. E é justamente em cima disso que a gente vai trabalhar agora. Olha só que interessante, né? Quanto antes você perceber que tipo de advogado você é, ou que tipo de pessoa você é,
antes você consegue desenvolver e performar na sua advocacia, porque aí você desenha corretamente como que você quer, qual é a ideia que você faz da sua advocacia. Então vamos lá. Quando eu paro e vejo, né, são 13 anos advogando, quando eu paro e vejo a minha advocacia e todas as pessoas que já passaram, né, meus colegas que já advogaram, e como mentora eu já estou já há 7 anos, como mentora para advogados, né? Quando eu começo a olhar os mentorados, as pessoas que me procuraram, quando eu olho que me contrataram para ser mentora delas, quando eu olho os meus colegas advogados que se formaram lá comigo, eu vejo algo em comum, eles têm uma linha mestra. Essa linha mestra é justamente esse ponto que eu iniciei com vocês. A pessoa desconhece, ela simplesmente ignora que advogar não é fazer petição. Que fazer petição é mero expediente da advocacia. Quando eu falo mero expediente, parece que eu estou vulgarizando, né? Parece que eu estou menosprezando o ato técnico da advocacia. Mas não é isso. É porque ele é um pilar da advocacia. Um dos pilares da advocacia é a fazer o conteúdo jurídico, é fazer especificamente as petições. Então, eu quero que você entenda que sim, é importante. Se esse pilar estiver errado, você pode ter maior banca de escritórios do mundo, você vai cair em algum momento. Porque não é só você ser empreendedor também. Na verdade, são pilares que a gente constrói, são pilares sobre os quais a gente constrói a nossa advocacia. Então, um deles é o conhecimento técnico, que é isso que você adquiriu durante 5 anos na sua faculdade, que você vem desenvolvendo agora na sua pós-graduação ou em outros cursos, em outros treinamentos. O segundo dele é o pilar do empreendedorismo e o terceiro dele é o pilar da soft skills, das características que você precisa ter. Então, pilar do conhecimento técnico é o primeiro. Você passou 5 anos se formando, passou na UAB, está fazendo pós-graduação, ok. O segundo pilar é o pilar do conhecimento soft skills, né? Das suas emoções, das suas características, do seu papel, para que você possa evoluir, para que você possa alcançar os seus objetivos. O terceiro pilar, tudo bem, Raquel? O terceiro pilar é o pilar do empreendedorismo. Se você não tiver muito claro estratégias, se você não tiver muito clara estratégias, desenvolver métodos para atuar na sua advocacia, nada disso vai ter resultado. Nada, nada mais vai ter resultado. Sabe por quê? Porque no primeiro não que você receber do seu cliente, você vai sucumbir. No primeiro calote que você receber do seu cliente, você vai sucumbir. No primeiro mês que seu escritório não tiver captação de clientes, você vai sucumbir. Na primeira ação, no primeiro funcionário que não performar como você contratou, não fizer o que ele é pago para fazer, você vai sucumbir. Então, como é que a gente sucumbe profissionalmente quando nós estamos atuando na advocacia? Tirando a parte técnica, na parte do empreendedorismo e na parte das soft skills que nós temos, a gente sucumbe simplesmente quando a gente não se dá conta, você não se deu conta, de que é um passo atrás, de que é um pilar a mais que você tem aí, que é de você empreender. E empreender é você compreender que tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia financeira, tem que ter estratégia profissional, tem que ter estratégia de negócios, tem que ter estratégia. E é justamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Existe dentro das soft skills uma característica do profissional que é o aprendedor.
É aquela pessoa que fica fazendo 1 milhão de cursos ela fica fazendo, e ela acha que sabe muito porque ela está fazendo 1 milhão de cursos. Lê do engano. Você pouco sabe. Porque se você soubesse mesmo, você estaria aplicando. E se você estivesse aplicando, você teria resultado. Então, quando a gente fala assim, eu sei, porque eu fiz um curso, fiz pós-graduação, fiz cursos técnicos, fiz isso, fiz aquilo outro. Ok, mas tá tudo aqui. Enquanto ele prevalecer e estiver apenas aqui na sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada, só vai ser gordura para sua cabeça. Sabe por quê? Porque não tem funcionalidade. E tudo que não tem funcionalidade se perde no meio do caminho. Se perde. Na Índia, a gente tem aquelas pessoas, aqueles gurus que colocam as mãos para cima, você já viu? O guru coloca a mão para cima lá e fica. E aí ele fica lá anos com a mão para cima. Outro guru fica sentado numa posição de meditação e ele fica anos naquela posição de meditação e não levanta para nada, as necessidades faz ali e tal. Por que eu tô falando isso? Porque se você for lá na Índia conversar com essas pessoas, você vai ver que ele não consegue mais abaixar o braço. Se você for conversar com essa pessoa que está sentada em posição de meditação para a vida inteira, ele não consegue mais levantar dessa posição. Ou seja, aquele músculo, aquele nervo, aquele órgão, né, que nasceu perfeito, ele atrofiou aquele membro porque ele não usou mais. Então, quanto mais conhecimento você pôr para dentro e menos conhecimento você jogar no mundo, menos praticidade você vai ter na sua vida, menos resultado você vai ter. Não adianta nada você saber muito se você não pratica. Você tem que praticar. Se não praticar, não vai obter resultado. Então, a técnica aqui é 1 para 1. Eu aprendi com essa live, eu aplico. Eu aprendi com essa aula, eu aplico. Porque se eu não estiver aplicando, sabe o que vai acontecer? Nada, não acontece nada. Não acontece nada. Acontece sim uma coisa com você. Você vai se sentindo incompetente, você vai se sentindo frustrada, você vai se sentindo burra, você vai se minando, você vai minando a sua autoestima. Por quê? Porque você sabe que sabe, você vê as pessoas fazendo, mas você objetivamente não faz. Então, o que está acontecendo aí? Você está minando a sua oportunidade. Você está travando as suas chances de crescimento. Você está minimizando as suas reais possibilidades de ter resultado que você almeja. Quanto mais você fizer isso com você mesma, mais minada vai ser sua autoestima, a sua autoconfiança, menos resultado você vai ter e você não vai conseguir entender. Porque não é lógico, né? Eu fiz 10 pós-graduações, eu fiz 20 mil cursos de extensão, eu li 500 mil livros no ano, eu assisti todas as lives que abriram aqui no Instagram nessa pandemia, eu fiz, tá, mas concretamente o que você fez? Concretamente o que você realizou? Concretamente o que você efetivamente jogou para o mundo, trouxe para o mundo? Zero. Então, se você trouxe zero para o mundo, é zero resultado que você vai ter. Por isso que eu provoco vocês o tempo inteiro aqui nesse treinamento, para que você entenda que se você não tiver brio, se você não tiver... Na Bíblia ele fala sobre ira, né? Se você não tiver ira, irai-vos, né? O que é esse irai-vos? E esse é a segunda característica que a gente vai trazer aqui. Se você não tiver ira, se você não tiver vontade de fazer, se você não tiver incentivo, você não consegue realizar. Então, olha só que interessante. Vou beber água. Eu aprendo.
Aí eu não pratico. Eu não pratico. Porque vão rir de mim, porque vão me julgar, porque vão me menosprezar, porque isso, porque aquilo, porque, nossa, os seus bichos-papões vão aumentando. Você não pratica. Aí o que acontece é você fica ali só minando a sua autoestima. Se você não usar esse minar da sua autoestima com intencionalidade, com direcionamento, isso vai virar algo que vai te sucumbir. É algo que vai te devorar. Então, o que você tem que fazer com essa avalanche de sentimentos e pensamentos que estão vindo para você? Você tem que direcionar ela para fora. Direcionar ela para o mundo, direcionar ela para o outro. Como que você faz isso? Com brio, com âmago, com forma de você realizar, com ira. Quando a gente fala ira, a ira é isso. A ira é você se empoderar desse poder que é seu, dessa sabedoria, desse saber que você sabe que é seu. Se empodera dele e põe no mundo. E direciona, sabe? Mira laser, olha para lá e direciona e põe no mundo. É isso que é a ira. É isso que é o direcionamento. É isso que você tem que fazer. Quanto menos você fizer, menos chances você vai ter de ter resultado. Aí a Raquel falou assim, muito bom, a prática é sinônimo de resultado. Exatamente. Se você não pratica, você não tem resultado. Nem pro bem, nem pro mal. Às vezes você fica na sua cabeça assim, eu não sirvo pra nada, eu não sou nada, mas você não praticou, então você nem esse direito de falar que você não serve pra nada, você não tem, porque você nem praticou pra saber se ia dar errado mesmo, entendeu? Você nem se deu o trabalho de praticar pra ver se ia dar errado mesmo. Às vezes, naquela sua prática, ia dar certo. Talvez ali fosse dar certo. Mas você optou em não praticar. Então, nem esse direito de falar, mas eu sabia que dá errado. Não. Você tem que praticar para você ter resultado. Resultado não foi como você imaginou, aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é frieza para corrigir. Não foi o resultado que você imaginava. Você teve o resultado aquém do que você realmente enfatizou ali. No mundo agora, no mundo dos negócios, a gente faz um debriefing. O que é o debriefing? É quando você olha para o seu panorama e identifica o que saiu errado. É quando você olha para a sua petição inicial e começa a colocar as possibilidades de erro, ou seja, começa a contestar a sua petição inicial. Quando você contesta a sua petição inicial, sabe o que acontece? Você tem chances de acertar. Se você não contesta a sua petição inicial, você não tem chances de acertar, porque você acha que tá tudo certo. Entendeu? Aí vem o seu adverso, né? Vem o seu colega adverso e te destrói na contestação. Por quê? Porque você não se deu o trabalho de você mesma olhar a sua petição inicial para ver se ela tinha alguma coisa ali que precisava ser revista. Então a minha proposta para você é: pratique, faça, fez, deu errado, corrige. Fernanda, eu fiz, deu errado, então agora eu vou corrigir. Agora você vai corrigir, sabe como? Objetivamente, concretamente. Agora você vai olhar para aquilo, para aquela situação e vai falar assim, olha, eu não deveria ter ido por aqui, eu posso ir por aqui. E aí você muda. Nós somos mutáveis, estamos num mundo volátil. A gente não tem que ficar esperando o mundo cair na nossa cabeça pra gente mudar. Hoje a gente está vivendo uma era transformadora, uma era sensacional. Hoje é natural mudar rápido. Antes não era.
Hoje é natural ter agilidade, antes não era. Então a gente tem essa possibilidade de errar e mudar, errar e corrigir, errar e acertar. A gente fala assim, é o zoom out. Quando você erra, você tá no zoom in, ou seja, errei, sou incompetente, não sirvo para nada, para que eu fiz isso? Você tá no zoom in. Quando você fala assim, peraí, tá, errei, ok. Deixa eu ver isso aqui. Aí você se distancia, aquela distância emocional necessária. Quando você se distancia, que você olha, você vê a proporção exata que tem aquele problema e você tem chances de corrigir. Entendeu? Você vai ter chances de corrigir se você olhar para o problema objetivamente e fizer o que precisa ser feito. E aí a minha pergunta para você é, o que precisa ser feito hoje para que essa sensação de incompetência saia de você? O que precisa ser feito hoje para que você tenha a certeza de que usou todos os meios possíveis para corrigir? Faz hoje. Faz só por hoje. Faz agora. Fernanda, então você passou aqui o perfil do aprendedor. Eu não preciso só aprender. Você passou o perfil que eu tenho que ter brio, eu tenho que ir lá e colocar em prática e ter brio e ter intencionalidade. Ou seja, eu tenho que resgatar no meu âmago a força necessária para fazer o que precisa ser feito. E você falou que eu tenho que ter frieza para resolver o que precisa e o que pode ser resolvido. É isso? É isso. Quando você tem frieza, quando você enxerga que você precisa resolver aquilo, tudo performa, tudo melhora. Sabe por quê? Porque aí você tem chances reais de se reconstruir. Aí você tem chances reais de fazer as coisas darem certo para você. Mas isso só vai acontecer efetivamente se você estiver entregue no processo. Qual processo é esse? O processo do empreendedor, do empreendedorismo. Então, para você enxergar o empreendedorismo como ele é, ou como ele deveria ser, você precisa, sobremaneira, compreender que é necessário fazer as coisas darem certo. Quando você enxerga que é necessário fazer as coisas darem certo, você tem chances de crescer, você tem chances de evoluir, tá? Então vamos lá. Fernanda, eu tive essa frieza, eu já identifiquei onde eu estava errando, então agora já entendi tudo isso e eu vou praticar. Ok, o que mais eu preciso fazer? Agora você precisa fazer o seguinte, você precisa imediatamente, lembra, você fez o zoom out, né? Você olhou com frieza para o problema que você adquiriu ali. Agora você precisa olhar com mais frieza ainda para você se acolher. Seja o seu melhor amigo, seja a sua melhor amiga. Por quê? Porque sem esse acolhimento você não consegue resolver a questão, porque você fica num mar de murmurinho, no mar de lamentações. Então, para você sair desse mar de lamentações, você precisa imediatamente se acolher. É como se o seu melhor amigo hoje viesse falar para você, pô, mano, fiz uma merda, fiz uma burrada sem tamanho, colossal. E aí você fala o que pra ele? Putz, você fez uma merda, mas você é burro pra caralho, hein? Você fala isso pra ele? Não. O que você fala pra ele? Ó, meu amigo, vem aqui, não é assim não, eu vou te ajudar e a gente vai resolver juntos. Entendeu? Você acalma o coração do seu amigo. Você abraça esse seu amigo. Você mostra pra ele que assim, é natural errar e que você tá ali pra ir junto com ele pra onde ele precisa ir. Você entendeu? Então você acolhe a pessoa, que é você mesma. Parece papo de maluco, mas o que falta no mundo hoje é amor
E não é amor ao próximo, é amor a si mesmo. Porque eu vejo muita gente amando ao próximo com deficiência porque não ama a si mesmo. Como é que você vai amar alguém se você não se ama, você não se respeita? Então a pessoa vai lá, não se ama, não se respeita, e o que ela faz? Ela acaba sem saber como fazer o seu trabalho bem feito. Simples assim. Então, para que você tenha os resultados que você merece, que você acredita que merece, você precisa se acolher, se respeitar. E você precisa começar, doutora, doutor, a cumprir os contratos que firma com você mesma. Cumpra os contratos que firma com você mesma. Cumpra os contratos que firma com você mesma. Fernanda, como assim? Eu decidi que segunda-feira eu ia começar a fazer ginástica. Aí chega o raio da segunda-feira, você não quer fazer ginástica, tá chovendo, tá sol, tá qualquer coisa e você não vai fazer o que tem que fazer. Ou seja, você acabou de minorizar, você acabou de menosprezar a oportunidade de cumprir o contrato com você mesma. Aquele contrato verbal que você mesma lançou para você. Então, cumpra o contrato que você mesma lançou para você. Começa a cumprir esse contrato, porque isso é que vai fazer diferença na sua vida. Começa a cumprir o raio do contrato que você firmou com você mesma. Assim você vai ter chances de resolver. Impecabilidade da sua palavra, ou seja, ser impecável com a sua palavra. Cumpra a sua palavra para você mesmo. Não, eu vou assistir às aulas da Fernanda e eu vou fazer anotações enquanto eu assisto a aula. Assiste o raio das aulas e faça as anotações. Não, eu vou fazer essa petição hoje. Faça o raio da petição. Para de se enganar, para de mentir para você mesma, para de falar que, não deu tempo. Não deu tempo, caramba, você que não quis fazer. Você não quis fazer. E aí esse não quis fazer tem N camadas. Não quis fazer porque tá com medo do resultado dar bom, do resultado dar ruim. Não quis fazer porque não sabe fazer. Não quis fazer porque tá insegura. Não quis fazer porque aquilo não é para você. Não quis fazer. No curso Advocacia Magnética, que é o que eu vou abrir inscrições a partir de amanhã, ele traz um módulo que fala só sobre organograma, só sobre separação, só sobre definição de cargos e funções dentro da sua advocacia. O momento que você precisa para expandir é o momento em que você começa a se auto-sabotar. Sai muito mais caro essa autossabotagem que você faz para você mesma do que você contratar alguém para fazer o que você não suporta fazer. Vou repetir. Sai muito mais caro essa procrastinação, essa autossabotagem que você traz para você mesma, do que você contratar alguém para fazer o que precisa ser feito. Sai muito mais caro. Porque além do objeto em si não se concretizar, a sua autoestima, a sua autoconfiança, vai pro fundo do ralo. Sabe por que vai pro fundo do ralo? Porque você não reconhece que podia ter feito, aí você fala que poderia ter feito, aí você não faz, aí você se sente incompetente porque você não fez. Aí o seu cliente te liga te cobrando, perguntando alguma coisa que você deveria ter feito. Sua autoestima vai pro ralo, mas isso é consequência de um padrão que você está adotando para sua vida. Quebra, rompe esse padrão. Rompe esse padrão. Você não é casada com ele, e ainda que seja, se divorcia desse padrão. Se divorcia. Não é até que a morte nos separe. Você não precisa casar com o padrão. Você pode mudar o tempo que você quiser, você pode mudar a hora que você quiser. Tem gente que muda a voz. Sabia que tem exercício vocal para você mudar o timbre, o tom e a maneira como você fala? Sabia? Tem. Tem gente que muda a cor do olho, né?
Estranho, mas já tem tecnologia para fazer isso. Ciência, né? Tem gente que muda a estrutura capilar. Eu tô numa transição capilar agora que tá me dando agonia, mas enfim, é o que é. Eu quero ele encaracolado, eu quero ele natural. Eu vou ter que passar por isso. É o preço que eu tenho que pagar. É o preço que eu tenho que pagar. Entendeu? Então, assim, não sou mais criança, né? Eu não sou mais criança que, assim, não sabe as consequências. O preço que eu tenho que pagar para fazer minha transição capilar é passar por esse momento de ter que fazer as lives todas com o cabelo preso assim, e ele não quer ficar preso corretamente, ele quer ficar rebelde e tá tudo bem. É um processo. É um processo. Logo, logo vai passar e eu vou chegar aqui com o cabelo lindo, encaracolado. Entendeu? Tipo Thaís Araújo. Vou chegar, Maju. Ué, entendeu? Mas é um processo. Se eu não estiver disposta a pagar esse processo, eu não vou conseguir. Se eu não estiver disposta a romper com o padrão do liso, eu não vou conseguir. E se eu quiser alisar depois da permanente, se eu quiser alisar depois de novo, eu vou ter que passar pelo mesmo processo de manter ele presinho ou de manter do jeito que for, até passar o processo da química em si para eu poder colocar outra química. Então, no momento que eu quiser mudar meu cabelo para mais, para menos, para mais, para menos, eu tenho que passar pelo processo do limbo. Então, se você quer a sua advocacia grande hoje, você tem que passar para o processo do limbo. O processo do limbo é assim, é um jogo de longo prazo. 80% das empresas fecham em menos de 5 anos. Eu atendo advogados, já faz 7 anos que eu atendo exclusivamente advogados. Majoritariamente, porque eu nunca nego cliente, né? Majoritariamente advogados. E você sabe que, assim, eu pego advogados com 20 anos de carreira que tá me dizendo eu quero desistir da advocacia. Você é um sopro. Eu assisti um vídeo seu e, sei lá, eu acho que você é um sopro, último respiro da minha advocacia. Se não for com você, eu vou desistir, ponto final. Eu já aceitei que eu vou desistir. E aí a gente começa a conversar, numa primeira sessão, numa segunda sessão, a pessoa identifica o que é o ponto, a mina, né? O que tá minando ela, o buraquinho dela, ela consegue identificar ali numa primeira, segunda sessão, automaticamente muda o olhar, sabe? A aura, o timbre, o tom, tudo muda. Sabe por que muda? Porque ela se reconecta com ela. Ela se reencontra com ela. Ela percebe quem é ela. Você entendeu? Então, tudo isso é um processo. Mas ele só é um processo se você sair desse pedestal de que advogar é fazer petição. Advogar não é fazer petição. Fazer petição o Watson faz. O Watson faz petição. Melhor que você. Melhor que eu. Entendeu? O Watson faz. Agora, por que a minha petição é diferente? Porque eu uso outras skills, eu uso habilidades que a inteligência artificial ainda não tem. Por exemplo, a criatividade. Eu me permito ser criativa nas minhas petições. Eu me permito ser poética. Eu me permito ser humana nas minhas petições. E eu só me permito isso porque eu me conheço e eu sei que isso faz parte de mim, da minha essência. Eu só me permito isso porque eu me conheço e eu sei que isso faz parte de mim, da minha essência. A minha proposta é: se conheça, se reconheça no processo para você identificar o que faz parte de você. Se você não identificar, não vai adiantar. Capite? Bom, aí a gente viu que é um trabalho de longo prazo e a gente viu também que há muitos, o outro pilar é assim: e se ninguém me contratar? E aí eu tenho um detalhe para te dizer. É natural no mundo empresarial
É natural no mundo comercial, é natural no mundo advocatício, a gente não ser contratado o tempo inteiro. É natural. Entendeu? É natural. Então, sendo natural eu não ser contratado o tempo inteiro, sabe o que é que acontece aqui de interessante? Eu não sou contratado o tempo inteiro, isso é natural. Sabe o que acontece de interessante? Aquelas pessoas mimadas, aquelas pessoas que tiveram tudo na mão, acham que isso é um sinal de que elas não servem para aquilo. E aí elas desistem da advocacia porque o mercado tá difícil, o mercado tá saturado. E aí eu viro para você e falo assim, tá, mas ninguém mais quer aposentar? Ninguém mais está sendo mandado embora das empresas? Tá bom, mas nenhum contrato está sendo quebrado? Descumprido? Tá bom, mas a saúde pública e a saúde, os planos de saúde estão funcionando perfeitamente? Aí eu devolvo a pergunta, sabe? Então não é o mercado que está saturado, é ela que não se encontrou ainda no mercado. Então talvez você ainda não tenha se encontrado no mercado. E a oportunidade é essa. A oportunidade de se encontrar no mercado é essa. Porque plano de saúde está negando atendimento, a saúde pública está negando. Semana passada eu entrei com uma liminar. Uma mulher estava numa maca e o médico, olha só como os médicos, né? Até eles estão de saco cheio. Lançou no sistema do Cross que havia mais 10 pacientes nos corredores sendo atendido. E eu usei isso na minha tese, né? E o juiz usou esse mesmo argumento para deferir a liminar. Se o próprio médico está dizendo que ali tem 10 outros pacientes que estão no corredor sem atendimento, tem que fazer a transferência sim, hoje. E ponto final. Você entendeu? Então, assim, as empresas estão demitindo sem justa causa, continua a opressão, tem aí muita assédio moral, assédio sexual acontecendo. Os consumidores têm muitos produtos com vícios, com reclamações, tem. Então, assim, tem projeções de processos, tem processos acontecendo. Você só precisa encontrar onde está esse processo e como você faz para esse processo andar. Como você faz para esse processo ter resultado. Então, há sim uma possibilidade real de você performar na advocacia, mas você precisa encontrar o seu ponto ali, seu posicionamento. E aí, não é porque você hoje é previdenciarista e todo mundo quer se aposentar que você vai ser contratado por 100% das pessoas. Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque tem gente que não vai gostar de você, tem gente que o santo não vai bater, tem gente que tem outro mais barato, tem gente que gosta de outro tipo de coisa, de outro tipo de forma. Tem N razões. Então, o não, ele tem que ser normal pra gente. Ah, ouvi não? Tá, próximo. Ah, ouvi não de novo? Tá bom, próximo. Ouvi não de novo? Tá bom, próximo. E assim por diante. O não, ele é normal. Eu não sei o que acontece com os advogados e as advogadas que tem o não como assim, ah, meu Deus, ninguém me ama, eu tenho que me matar. Não, gente, o não é normal. O excepcional é o sim. Para e pensa, o excepcional é o sim. São quantas demandas judiciais hoje? Existe a teoria do risco. Se você não conhece a teoria do risco, deveria estudar. Se você não estuda a teoria do risco, você vai ter que estudar a teoria da crise, né? Porque quando você administra o risco, a sua projeção de crise ela é menor. Porque você já sabe o que está por vir, você já se precavém. Por que você acha, um exemplo da teoria do risco, por que você acha que os bancos remuneram mal os colaboradores? Porque a proporção das pessoas que vão ingressar com uma ação trabalhista
é de 1 a 5% daquele montante de pessoas que estão sendo enganadas, mal pagas. De 1 a 5% vai ingressar com a ação trabalhista. E aí são N fatores, né? A gente tem o fator do que o pai acha que não é melhor não. A gente tem o fator da lenda dizer que se processou um banco nunca mais vai trabalhar em banco nenhum. A gente tem N histórias, N fatores que dizem por que a pessoa não tem que ser contratada ou por que ela tem que ser contratada. Então, se você não avalia a gestão de risco da sua advocacia, do seu mercado, você não consegue atualizar e desenvolver uma projeção para resolver a gestão a gestão de crise, entendeu? Então, assim, de 1 a 5% das pessoas que são enganadas profissionalmente dentro de um banco, processam o banco. E os outros 95%, os outros 99%, o que acontece? Aquilo é o filezinho do banco, é ali onde mora o lucro dele. Para que pagar PNL para todo mundo? Se eu não pagar, eu guardo esse dinheiro e aí numa ação trabalhista eu faço uma propostinha ali qualquer. Você entendeu como é a gestão de risco? É exatamente assim. A minha proposta para você hoje é assim: anota os pilares da advocacia, anota as características de um advogado empreendedor, as características do empreendedor que você precisa ter, e escreve se você tem aplicado aquilo na sua vida ou não. Escreve se aquilo tem feito parte da sua vida ou não. Coloca em prática aquilo que você está fazendo. Aí as coisas melhoram. Entendeu? Se você fizer isso, você tem mais chances de ter resultado. Ok? Então vamos repetir. Você é um aprendedor, ou seja, você fica aprendendo mais do que fazendo o que precisa ser feito. Você não deixa sair o seu brio, você não tem brio, você não tem âmago, você não tem ira, você não pratica o que precisa ser praticado, não tem estômago, sabe? Não pratica o que precisa ser praticado para você ter seu resultado. Você não cumpre a sua palavra com você mesmo. Você fala que vai fazer tal coisa e no final das contas você faz outra coisa porque você não consegue cumprir sua própria palavra com você mesmo. Você não tem frieza para enxergar os pontos que estão acontecendo no seu dia a dia. Se você não tiver frieza para fazer o que precisa ser feito, as suas probabilidades de resultado são menores. Você não tem acolhimento por você mesma, então você erra, aí você não tem frieza de olhar de fora para corrigir logo, porque você fica ali se batendo, sabe? Se massacrando, se chibatando, porque você não conseguiu fazer o que deveria ter sido feito. Sendo que o momento agora é de você se acolher para resolver. Se acolhe, tá bom, Fernanda, você errou, foi uma burra, ok, mas é daqui para frente, não dá para voltar, não vai corrigir, então vamos para frente? Vamos. E você fica com murmurinhos, achando que todo mundo tem que te contratar, todo mundo tem que te amar, todo mundo tem que te chamar, todo mundo tem que contratar você, porque senão você morre. Para de ser criança, você não é mais criança, né? Então, não, o mercado não contrata 100%. 100% das pessoas que entrarem na sua página não vão te contratar. E é natural, e tá tudo bem, tá tudo bem. O que não pode é 100% não te contratar, né? Entendeu? Então, assim, não é que 100% não vai te contratar, mas é que dessa porcentagem de 100% que entrou, 1%, 5%, 2% vão te contratar. A métrica de mercado, ela é diferente da métrica de vaidade. A métrica de vaidade espera que você seja contratado por 100% das pessoas que te conhecem, que te consultam. A métrica de mercado fala que de 3 a 10% das pessoas é que efetivamente vão te contratar. Por isso que você tem que ter planos estratégicos de captação, de prospecção de clientes,
Porque é quanto mais clientes entram no seu funil, mais chances você tem de captar. Mais chances você tem de segurar esse cliente. Quanto menos clientes entram no seu funil, menos chance você tem de contratar. Então, assim, entrou 100 clientes no seu escritório. Desses 100, os que vão ser efetivamente contratados, que vão te contratar efetivamente, é de 3 a 10% só. O restante entrou para ver, entrou para saber, entrou para isso, entrou para aquilo outro. Por isso que, doutora, você tem que cobrar consulta. Entendeu? É por isso que você tem que cobrar consulta. Porque de 100% que entrar ali, você já sabe que só 10% no máximo é que vai te contratar. Desses 10% que te contratar, você atendeu 90% sem ganhar nada, só perdeu tempo. Por isso que você tem que contratar, cobrar consulta. Primeiro que a gente fortalece a classe, né? A gente não vira mais aquela classe de coitados que estão vendendo pai para comprar mãe, né? E segundo, que a gente fortalece a nós mesmos e o nosso escritório. A gente traz rentabilidade, traz faturamento para o nosso escritório. Toda vez que você trouxer faturamento para o seu escritório, mais chances você tem de performar. Ok? Anota essas questões, responde essas questões, como é que você tem agido no seu dia a dia. Anota, fala como é que você tem agido no seu dia a dia, que aí a gente vai ter mais chances de ter resultado, tá? Printa a página para a gente poder conversar. Obrigada, Marcelo, Ludmila, Diego, Tomás, quem mais? Daria, Raquel. Obrigada a todos vocês que entraram, obrigada a todos vocês que ficaram. E anotem essas questões, revejam essa aula que vai ficar disponível por mais 1 hora, reveja essa aula do início para você poder pegar todos os pontos principais que fazem diferença na sua advocacia. Gente, empreender tem que ser realidade na advocacia, não tem que ser mais lenda, sabe? Um dia eu ouvi dizer sobre empreendedorismo, não. Tem que ser realidade, o nosso perfil, o nosso mindset, nossa mentalidade hoje tem que ser efetivamente de empreendedor. Caso contrário, a gente vai sucumbir, a gente vai perder a oportunidade de crescer, tá ok? Então, obrigada! E até a próxima aula, reverbera comigo. Beijos! Tchau, gente.